Desafios, né? Oi, gente linda e querida, queridos colegas, tudo bem com vocês? Chegamos agora ao momento em que sim, celebramos os avanços, mas nem tudo são flores. Temos que olhar para os desafios. E quem vai nos acompanhar novamente são esses três documentos. O primeiro Plano Decenal de Assistência Social, lá de 2007, o documento SUAS 10, publicado em dezembro de 2015, que analisou os primeiros 10 anos de implantação do SUAS, e o segundo Plano Decenal, que traça metas para o período 2016-2026. Mas se nem tudo são flores, nem tudo são espinhos também. Você vai ver que muitos dos desafios que eu trago não partem do zero, que já existe um caminho andado, embora ainda falte um bom trecho a percorrer. Novamente, nós vamos começar com um pouco de contexto. Em dezembro de 2005, em Brasília, aconteceu a 5ª Conferência Nacional de Assistência Social, cujo tema foi SUAS Plano 10, Estratégias e Metas para a Implementação da PNAS. Depois das deliberações da conferência, o CNAS realizou uma reunião descentralizada e ampliada em Belém, na qual foi feita uma síntese das metas e objetivos para aqueles primeiros 10 anos, já alinhada com as deliberações que vieram da conferência. Os objetivos que foram listados foram os seguintes: universalizar a atenção da política de assistência social, qualificar e expandir o SUAS e nele a rede socioassistencial, obter equidade no acesso aos direitos sociais, neles incluídos os derivados da política de assistência social e acessar também, encaminhar para as outras políticas, alcançar um salto de qualidade necessário para consolidar o controle social e a gestão da política, ampliar o domínio público da política, instalar espaços de defesa de direitos socioassistenciais, alcançar uma relação entre fins e meios na gestão, regulação, recursos humanos e financiamento da assistência social, obter plena regulação da política instituindo suas normas e leis, e instituir um regime de financiamento da assistência social alcançando todas as instâncias de gestão. Alcançar a centralidade dos fundos na gestão do financiamento da política e, por fim, efetivar um modelo preventivo na política de assistência social, eliminando, reduzindo e monitorando riscos. Então, esses eram os objetivos da época. Como a gente está analisando um período de 20 anos, vamos pegar o segundo plano decenal também e vamos trazer para cá as diretrizes de 2016-2026, que vão ser 5. A primeira é a universalização do SUAS, tornando-o completamente acessível com respeito à diversidade e heterogeneidade dos indivíduos, famílias e territórios. A segunda é o contínuo aperfeiçoamento institucional, respeitando a diversidade e a heterogeneidade dos indivíduos, famílias e territórios. A terceira é a plena integração dos dispositivos de segurança de renda na gestão do SUAS em todos os âmbitos. A quarta é a plena gestão democrática e participativa e a estruturação de uma política de comunicação em todos os âmbitos. E a quinta é a plena integralidade da proteção socioassistencial. Essas 5 diretrizes se desdobram em 27 objetivos estratégicos, que eu não vou listar aqui, não se preocupe, senão ficaria muito extenso. Mas o que eu tenho o desafio de fazer é pegar os objetivos que perpassam esses 20 anos, passando aí pelos 2 planos, por aqueles que eu li primeiro e por esses aqui do segundo plano decenal, e apontar aqueles que ainda se mostram como desafios. E dá para dizer que, terminado de listar esses objetivos, agora começa a nossa conversa propriamente dita. Então, o primeiro grande ponto que vai aparecer nos diferentes objetivos dos diferentes planos, dos 2 planos, é a universalização do acesso. No vídeo anterior, nós celebramos que o SUAS se capilarizou em todo o território nacional. Hoje são mais de 8.600 CRAs, sendo que o Brasil tem 5.570 municípios. No entanto, existe uma diferença entre capilaridade e universalização. Se compararmos a quantidade de CRAs com os dados do cadastro único, por exemplo, com a quantidade de famílias, nós vamos ver que para um efetivo acompanhamento das famílias do Bolsa, essa cobertura de CRAS é insuficiente. Se compararmos a estrutura do SUAS com a estrutura do SUS, vamos ver que o número de unidades básicas de saúde é próximo a 45 mil. Isso de acordo com o censo das UBSs, elaborado pelo Ministério da Saúde, dados de 2024. Mais precisamente, são 44.900
8.938 UBSs. Por mais que sejam sistemas diferentes, certamente os nossos 8.641 CRAs são insuficientes, já que temos uma estrutura 5 vezes menor. Outro ponto em relação à universalização é que desde a PNAS, nesses primeiros 20 anos do SUAS, estamos mirando na universalização da proteção básica. Só que o contexto social mudou muito. Lá na PNAS, a gente vai ler o seguinte, abre aspas, municípios de pequeno porte, aqueles até 20 mil habitantes, na classificação usada na época, tá? Possuem forte presença de população rural, correspondente a 45% da população total. Olha só, na maioria das vezes, possuem como referência municípios de maior porte, pertencentes à mesma região em que estão localizados. Necessitam de uma simplificada e reduzida rede de serviços de proteção social básica, pois os níveis de coesão social, as demandas potenciais e redes socioassistenciais não justificam serviços de natureza complexa. Em geral, esses municípios não apresentam demanda significativa de proteção social especial, o que aponta para a necessidade de contarem com a referência de serviços dessa natureza na região, mediante prestação direta pela esfera estadual, organização de consórcios intermunicipais ou prestação por municípios de maior porte. Fecha aspas. Ou seja, o que a PNAS está dizendo aqui? Lá na realidade de 2004, que os municípios com menos de 20 mil habitantes, ela já pressupunha que não teria uma demanda significativa de proteção especial. Como eu disse, estamos falando de 2004, mais de 20 anos atrás, quando a PNAS foi publicada. Hoje, você acha que um município pequeno não tem demanda de proteção especial? E veja só, na sequência, lá na PNAS, quando ela fala dos municípios de pequeno porte 2, que são aqueles até 50 mil habitantes na classificação usada na época, ela vai dizer que as características relacionais, ou seja, as características relacionais desses municípios são semelhantes às de pequeno porte 1. Ou seja, você vai avaliar quais precisam de uma rede de proteção especial. A classificação de portes do IBGE mudou em 2022, depois do último censo. Eu queria registrar essa informação, tá? Até porque um dos desafios apresentados no segundo plano decenal é justamente alterar essa questão dos portes no SUAS. Antes mesmo da nova classificação, já tinha essa ideia de rever essa organização de serviços por portes. Mas isso não muda a minha análise aqui. O que é que eu quero pontuar? Que passados 20 anos do SUAS, a realidade social se complexificou, inclusive em cidades pequenas, com menos de 50 mil, menos de 20 mil habitantes. Tanto que as questões relacionadas às situações de risco intrafamiliar, risco comunitário, então vamos pensar aí, presença de tráfico, de violência, existe lá nos municípios pequenos também. O abuso, a exploração sexual, a violência contra a mulher, a situação de rua, elas não acontecem somente nas áreas urbanas. Então, hoje, quando a gente pensa em universalização do acesso, a proteção especial com destaque para a média complexidade precisa ser universalizada também. Essa é a proteção especial de média complexidade, tem que chegar nas cidades pequenas e nas populações rurais e isoladas. Quando falamos em universalizar acesso, não é universalizar a básica. É universalizar a básica e a especial também, com destaque para a média complexidade, já que a alta a gente sempre deseja reduzir. Então, pensando nessa grande meta da universalidade, se na básica eu tenho que ampliar a cobertura de uma rede de CRAS que já está lá no município, mas é insuficiente, então se eu tenho um CRAS, talvez eu precise de 2, se eu tenho 2, talvez eu precise de 3 ou mais, no caso da média eu preciso chegar, de alguma forma, para aquele município pequeno, seja com regionalização, seja com equipes de PSE, esse assunto para um outro vídeo. Como nós vamos chegar, aí é uma outra conversa, mas é um desafio. Acesso, cobertura à proteção básica e especial de média complexidade. E já que eu estou falando da especial, eu já vou engatar um desafio para alta complexidade que aparece nos 2 planos decenais. Temos lá a meta de ampliar o acolhimento familiar. A lei da adoção, que é a lei 12.010, de agosto de 2009, mudou o artigo 34 do ECA e incluiu lá que o acolhimento familiar deve ser priorizado em relação ao institucional. E isso é um grande desafio para o SUAS em municípios de todos os tamanhos, pois envolve mudar uma lógica de séculos, não é de décadas, é de séculos. Então eu demarco aqui esses 3 desafios: ampliar a cobertura de CRAS,
chegar, né, ampliar também, mas chegar em muitos municípios com a cobertura de CREAS e mudar a lógica do acolhimento institucional, priorizando o familiar. Saindo do mundo da criança e o adolescente, porque aqui no acolhimento familiar a gente pensa muito, né, na criança e o adolescente, mas eu penso que também temos que pensar, repensar as instituições de longa permanência para as pessoas idosas, as ILPIs, porque elas também trazem vários desafios. Por mais que elas sejam de longa permanência, e que a gente saiba disso, elas precisam propiciar integração social com a comunidade, considerando ali os graus de autonomia, né, dos idosos e idosas que estão em acolhimento. Eu já ouvi expressões como, abre aspas, a pessoa vai para a ILPI e só sai de lá para morrer. E infelizmente, né, eu sei de situações em que aconteceu isso. Assim como eu conheço ILPIs que fazem um trabalho maravilhoso e que conseguem se integrar com a comunidade do entorno. Então eu acho que aqui nas ILPIs nós temos que avançar, nós temos que pensar alternativas, que integrar com a saúde também, porque afinal muitas das pessoas têm demandas de saúde que um serviço só de assistência social não dá conta, mas eu não vou aprofundar muito isso, a minha especialidade não é a alta complexidade, mas eu quero sinalizar que aqui existe um desafio muito grande para a gente pensar. Então eu acho que cabe um olhar para as ILPIs e que a Política Nacional de Cuidados, a PNC, lançada em 2024 pela Lei 15.069, apresenta uma janela de oportunidades, tanto para a gente pensar formas alternativas de acolhimento nos próximos anos, quanto para a gente qualificar aquilo que já existe. Quanto ao acolhimento de crianças e adolescentes motivado pela pobreza, eu quero acreditar que isso não exista mais. Mas se existir, se tivermos uma boa gestão de referência e contra-referência com os acolhimentos públicos e um qualificado monitoramento e referenciamento das parcerias, mesmo não sendo nós quem acolhemos, mas o judiciário, nós contamos com um aparato de defensoria pública, Ministério Público, mecanismos legais para reverter essas situações. E temos aí um compromisso ético de, ao identificar esse tipo de situação, pontuar e buscar a sua reversão. No que tange a segunda diretriz, a do contínuo aperfeiçoamento institucional do SUAS, eu vejo que esse contínuo aperfeiçoamento passa por pelo menos 4 desafios. O primeiro é consolidar uma gestão profissionalizada e pautada em dados. Mas não é só ter a vigilância socioassistencial aqui. Não basta ter a vigilância. As decisões de gestão têm que ser tomadas com base nos dados da vigilância e não em atravessamentos políticos ou achismos. Uma gestão com assessoramento técnico que reconheça o seu papel enquanto garantidora de direitos socioassistenciais no município ou no estado. É mais do que implantar a vigilância, é implantar a vigilância e usar os dados dela para tomar as decisões estratégicas. Claro, alinhadas com o SUAS. Não adianta constatar que faltam remédios com base em dados e ir lá comprar remédios. Né? Então, é tomar decisões com base no SUS. E hoje nós temos várias ferramentas de apoio à vigilância socioassistencial. Mesmo que o município tenha as suas peculiaridades e ele deve ter os seus sistemas, os seus mecanismos de coleta de dados, ele tem à disposição dados do Cadastro Único, do RMA, o Relatório Mensal de Atendimentos, do Censo SUAS, do Relatório de Informações Sociais, o RI Social, enfim, N ferramentas que ele pode cruzar com os dados que coleta localmente. Então, por menor que seja um município, por menos recursos que ele tenha, se ele fizer formulários periódicos de coleta de dados e montar uma tabela de Excel com esses dados locais e juntar isso com o CAD único, com dados do RMA, com o IBGE, com outros sistemas, ele já consegue tomar decisões com base em dados. Então, como eu disse, vou reforçar, não é somente ter a vigilância, é priorizar os dados da vigilância. É instituir um setor, é instituir não só o setor, mas a mentalidade, a cultura da vigilância e é ainda mais que isso. Instituído o setor é tomar a decisão com base nos dados técnicos, nas demandas do município, porque eu vejo que muitas vezes você tem os dados, você tem a vigilância, mas as decisões elas são tomadas com base ali em atravessamentos políticos. Então, um grande desafio aqui desse item é qualificar a gestão e priorizar os dados da vigilância na tomada de decisões. Eu acho que fortalecer o conselho municipal, o conselho estadual também influi bastante para que os dados de vigilância sejam utilizados na tomada de decisões estratégicas. Segundo desafio desse bloco aqui da qualificação do SUAS, os recursos humanos. A NOB, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, ela foi publicada em 2006. Com a finalidade de estabelecer diretrizes, planos de carreira, dimensionamento de equipes. Mas por que você não colocou no vídeo dos avanços, Ana? Se é lá de 2006.
porque embora ela exista desde 2006, ainda temos um grande gargalo. Faltam recursos humanos praticamente em todos os CRAS e CREAs. Nas OSCs também faltam recursos humanos ou há uma disparidade muito grande entre trabalhadores do SUAS que são estatais e trabalhadores que são parceiros. Fora que mesmo entre os trabalhadores estatais, ainda há vínculos precários, contratações que não são via concurso público, relatos de assédio moral, como mostrou a pesquisa de mestrado da Rosana Fonseca, equipes insuficientes, sobrecarregadas, profissionais sem estabilidade, salários, em geral, baixos. Então aqui tem um grande desafio. Um terceiro ponto que se relaciona a essa grande diretriz de qualificar o SUAS é a educação permanente. O Capacita SUAS, o Programa Nacional de Capacitação no SUAS, que é um avanço, foi criado lá em 2012. A PNEP, a Política Nacional de Educação Permanente no SUAS, também é um avanço, é de 2013. Mas eu não coloquei eles no vídeo dos avanços, porque eu vejo que ainda os municípios não estruturaram os seus planos de educação permanente, os seus núcleos de educação permanente, ou estruturaram, mas essas ações nem sempre chegam a todos os profissionais. Por exemplo, não chegam aos colegas das OSCs. Então existem muitos gargalos aqui também. E quarto desafio desse bloco, a relação com o sistema de justiça e outros órgãos de defesa de direitos. Houve avanços nesse sentido? Sim. As orientações técnicas do PAIF e do CREAS, que delimitam o papel dessas unidades e o que não é papel do SUAS na relação com esses órgãos. Essas orientações foram fortalecidas com a publicação em 2016 da Nota Técnica número 2 da SNAS e mais recentemente esse assunto foi retomado pela resolução do CNAS e do MDS número 119 de 2023. Mas eu não preciso falar que apesar desses avanços nós ainda temos grandes desafios nessa relação. E fechando aí esse item do aperfeiçoamento institucional do SUAS, temos que falar da parte financeira. Mas aqui eu quero tratar do Pacto Federativo. Lá no começo do SUAS, houve um incremento enorme de recursos federais no sistema. Hoje nós temos um incremento enorme de recursos municipais. Enfim, é preciso rever o Pacto Federativo, reforçando as competências, inclusive a parcela dos estados, né? Reforçando essas competências, União, estados e municípios no financiamento do sistema. Repensar ali critérios de partilha, a questão dos portes. Então, eu não entendo muito dessa parte, mas aqui eu sei que a gente tem muita coisa para aperfeiçoar. E outras questões aqui que se atravessam, então, é o seguinte: se na primeira década do SUAS foi muito celebrado o avanço da transferência fundo a fundo, que superou aquela lógica de convênios entre os entes e aquelas passadas de chapéu de recursos dos prefeitos e secretários e dirigentes de OSCs indo ao antigo CNSS, hoje, com as emendas parlamentares impositivas, voltou essa lógica pedinte para grande parte dos recursos, para uma fatia enorme dos recursos, trazendo de volta a pulverização desses recursos e uso descolado das prioridades identificadas pela vigilância socioassistencial local e pactuadas no controle social local. Claro que isso não é só com o SUAS, é com todas as políticas, mas afeta muito o SUAS. Então aqui nós temos um recuo civilizatório na partilha dos recursos públicos, com esse instituto das emendas, em que o legislativo vira executivo, deixando de lado a sua principal função de aperfeiçoar leis. E além disso, temos um pacto federativo que precisa ser revisto, inclusive trazendo os estados para pensar junto. E por que eu trago os estados para pensar junto? Porque muitos estados, apesar do SUAS, da LOAS, às vezes bolam programas locais que competem por recursos com os programas e serviços estruturantes do sistema. Muitos desses programas e projetos locais, com a promessa de serem inovadores, na verdade repetem velhas fórmulas muito usadas anteriormente e que não foram eficazes e nem eficientes. Então, mais uma vez, assim como no caso das emendas, a racionalidade no uso dos recursos públicos, sempre limitados, fica comprometida. Então, aqui eu acho que tem um grande emaranhado para ser resolvido. Juntando as diretrizes 3 e 5, uma delas fala da articulação entre segurança de renda e gestão do SUAS. E a outra em integralidade. E aí eu quero pegar a integralidade dos serviços e benefícios. Eu acho que nós temos 3 desafios aqui. Na articulação entre segurança de renda e gestão do SUAS, nós vemos a grande capilaridade do cadastro único e a potência dessa ferramenta como um gigantesco banco de dados. Isso eu já falei lá no vídeo dos avanços. Mas
A maioria das pessoas ainda não conectou cadastro único com SUAS. Ainda não associou o sistema, né, o cadastro único como uma ferramenta do sistema. Desde os primórdios, como apontou aquela pesquisa Munique de 2005, que é a pesquisa de informações básicas dos municípios do IBGE, que eu citei no vídeo anterior, o responsável pelo cadastro único nos municípios é também o órgão gestor da assistência social. E isso já era em mais de 90% dos municípios lá em 2005. Ou seja, a assistência social está desde os primórdios associada com o cadastro único. A descentralização do cadastro único enfrentou e enfrenta muitas dificuldades, desde o compartilhamento de espaço físico com os CRAS ao compartilhamento de RH com o PAIF, o que não é indicado, bom, por razões óbvias, mas acontece em muitos municípios. Só que apesar de todas essas dificuldades e que precisam ser sanadas, garantindo estrutura e RH compatíveis tanto para o CRAS quanto para o cadastro, mais de 70% dos CRAS contam com um posto de cadastramento do CAD único, segundo o Censo SUAS. E eu acho isso um avanço, claro que sanando as dificuldades apontadas. Mas por que esse ponto está aqui nos desafios, Ana, se tu acha um avanço? Porque muita gente, aquilo que eu falei, muita gente não associa o cadastro único com o SUAS. O SUAS permanece um desconhecido da sociedade, apesar da complementaridade entre seus serviços e as transferências de renda. É preciso integrar o cadastro único na gestão e dar visibilidade ao SUAS, inclusive por meio do cadastro, aproveitando a capilaridade do cadastro que atinge milhões de pessoas. Mostrar o cadastro como parte desse sistema de assistência social. O segundo ponto nessa diretriz é a integralidade de serviços e benefícios. A assistência social dispõe de dois grandes tipos de benefícios, os eventuais e o continuado, que é o BPC. O BPC já está num status de direito porque ele tem critérios claros para sua provisão. Ele é reclamável pelos sujeitos que perfazem aqueles critérios, mas que sei lá, por algum motivo não acessam. Basta eles irem na defensoria que eles vão conseguir. Mas por que isso não está nos avanços? Porque o BPC não é percebido por muitos como um benefício da assistência social. Ele é operacionalizado no INSS. Bom, eu já ouvi até de trabalhadores do SUAS considerando que o BPC não seja nosso, apesar dele estar na LOAS e não nas leis da Previdência. No passado, até 1993, sim, ele era a renda mensal vitalícia, RMV. Ele estava lá no INSS, mas isso mudou. Isso mudou com a LOAS e passou a ser operacionalizado na assistência 3 anos depois, em 96. Teríamos estrutura para operacionalizar o BPC, sei lá, no CAD único, nos CRAS, sem o apoio do INSS hoje? Não, com certeza não teríamos. Mas temos que pensar sobre isso, porque o BPC, assim como o cadastro único, é um ativo que nós temos na assistência social e que nós estamos deixando de aproveitar. Nós precisamos conectar esses ativos do SUAS para que ele seja conhecido da população, porque o BPC também atinge milhões de pessoas. E isso é um desafio, justamente pela falta de estrutura, de RH, de N coisas, mas também conectar cadastro único, BPC, nessa questão de uma comunicação que chegue para o usuário, que chegue para a sociedade, mostrando isso como parte da assistência social. Em relação aos benefícios eventuais, bom, aí a gente tem de tudo. Eles são previstos lá no artigo 22 da LOAS, de 93. Em 2006, o CNAS elaborou a Resolução 212, que estabeleceu diretrizes para regulamentar os BE. Dessa resolução, nasceu o Decreto 6.307 de 2007. Só que aquela legislação não foi suficiente para consolidar os benefícios eventuais na esfera do direito. Não foi suficiente para estabelecer critérios claros de elegibilidade pelos municípios, e é por isso que eu trouxe para esse vídeo. Nós tínhamos ali uma resolução, então, nós tínhamos um decreto, mas eles não conseguiram atingir completamente os objetivos. Só que nós tivemos muitos avanços, especialmente conceituais. Um deles é a Resolução 39, de 2010, que diferenciou os benefícios eventuais das provisões de saúde, como órteses, próteses, medicamentos, leites especiais. Uma pesquisa realizada na época mostrou que boa parte dos recursos da assistência social eram drenados para a compra de insumos de saúde. Nos municípios foi uma pancadaria.
não bem uma pancadaria, mas uma gritaria com certeza foi. Mas no fim, a saúde teve que pegar o que era dela. Outra coisa que avançou do ponto de vista conceitual, mas ainda está em processo de avançar na prática, é que lá nos primórdios, a legislação previa que os benefícios eventuais estivessem condicionados a um critério de renda, de 1/4 de salário mínimo. Acontece que, se a assistência social é para quem dela necessitar, como está na Constituição, e se os BEs são provisões acessadas diante de eventualidades, calamidades, emergências, esses eventos incertos e inesperados podem atingir qualquer pessoa, independentemente da renda dela. Então, intuitivamente, o critério de renda não fecha com esse conceito, com essa concepção, já que a calamidade ou outra situação de risco iminente pode, inclusive, privar uma pessoa da renda, de acessar a renda que ela tem. Em 2011, com a Lei do SUAS, que é a Lei 12.435, entre outras atualizações, esse critério de renda para BE foi tirado da LOAS. Isso é um avanço. E na sequência, vamos ter uma cascata de outros avanços nessa área. Em 2014, a CIT, por meio da resolução número 12, elaborou uma orientação aos municípios sobre a regulamentação do SUAS, indicando que os benefícios eventuais deviam constar na lei do SUAS em âmbito municipal. E logo depois, em 2015, o MDS elaborou uma minuta de decreto para inspirar os municípios. Em 2018, foram publicadas as orientações técnicas dos benefícios eventuais, bem mais condizentes com as características dessas provisões, e em 2020 a portaria 146 aprovou a nota técnica número 32, que tratava da diferenciação entre benefícios eventuais e doações. Basicamente, a nota técnica 32 replica conceitos das orientações técnicas de 2018. Finalmente, em 2021, nas perguntas frequentes sobre benefícios eventuais, também estão replicados esses conceitos. Mas vejam, faltava uma resolução nova do CNAS, assim como um decreto novo trazendo essas novas concepções para subsidiar, né, os municípios. E essa resolução é a 213 de 2025, sobre parâmetros de provisão de benefícios eventuais. Eu vi muita gente celebrando a resolução como algo completamente novo. Só que se você traçar uma linha do tempo e fazer a leitura das orientações técnicas dos benefícios eventuais de 2018, da nota técnica 32 de 2020 e das perguntas frequentes sobre benefícios eventuais de 2021, se você estiver por dentro dessas normativas, você vai ver que a resolução nova do CNAS consolida conceitos que já estão presentes aí, todos eles no sentido de garantir a oferta de BE pautada na lógica do direito. Então, foram vários avanços. Eu espero que essa resolução ela chegue, né, aos municípios, ela impacte aos municípios. Mas por que isso você colocou no vídeo dos desafios? Porque justamente é um passo enorme, que todas essas mudanças que vêm ali desde a orientação técnica do BE de 2018 e chegam até essa resolução de 2025 se materializem nos municípios. O que nós vemos em geral? A população recorrendo aos benefícios eventuais por motivos não eventuais. Os benefícios eventuais respondendo a demandas como insegurança de renda e insegurança alimentar e nutricional, como eu falei muito nesses vídeos dessa série aqui. Isso sem falar nas provisões em bens de consumo, que reproduzem a lógica vexatória das benesses e doações. Em tempos de Pix, cartão magnético, voucher, transferência eletrônica e N tecnologias, a velha sacola ainda predomina nos municípios. O velho kit maternidade com a banheirinha. Então, é um desafio que envolve uma mudança de concepção, uma mudança de cultura mesmo. A garantia de acompanhamento para casos em que a resposta não são os benefícios eventuais, que estão relacionados à insegurança de renda, a fomento do desenvolvimento local para a política de segurança alimentar, enquanto articulação intersetorial, e a qualificação dos benefícios eventuais para situações que são, de fato, eventuais, trazendo todas as normativas de 2018 até essa resolução de 2025. Então, um dos desafios aí é separar essa engronha com a segurança alimentar. Em 2025, pouco mais de 2.000 municípios tinham aderido ao SISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional.
Embora seja um avanço em relação a 2024, o Brasil tem mais de 5.500 municípios, de modo que a adesão ao CISAM não chega nem a 40% dos municípios brasileiros. Então aí nós temos sim um desafio de consolidar a política de segurança alimentar e nutricional, de promover acompanhamento para aquelas famílias cuja insegurança de renda está fazendo com que elas acessem o CRAS e de qualificar os benefícios eventuais para aquelas famílias que têm uma demanda aí derivada de uma contingência, de um evento pontual e incerto. E por fim, quando pensamos na gestão democrática e participativa e na estruturação de uma política de comunicação em todos os âmbitos, temos aí o desafio da participação cidadã e o desafio de tornar o SUAS conhecido da população, com uma linguagem acessível. Como eu disse, eu acho que a capilaridade do BPC e do cadastro único nessa parte da comunicação estão entre os ativos que o SUAS dispõe para se tornar conhecido. De modo que é interessante uma boa política de comunicação que mostre a conexão desses dispositivos com a política de assistência social e com o SUAS. Já a participação cidadã, a capacidade de vocalizar demandas, de sentir que contribui nas tomadas de decisão, passa também pelo nosso trabalho com a população. Um trabalho de educação em direitos, um trabalho com grupos, um trabalho com movimentos, com coletivos potentes no cotidiano dos serviços. O SUAS é indispensável para a população brasileira e ela precisa perceber isso. Nosso trabalho cotidiano nesses coletivos é um importante ativo que temos nesse sentido. Bom, colegas, esses foram os desafios que eu consegui mapear a partir da leitura dos documentos e do cruzamento deles com a realidade atual. Se eu esqueci de algum ponto que você quer mencionar, coloque aqui num comentário e não esqueça de curtir, compartilhar e clicar aqui no link que eu vou deixar com os documentos para você fazer a leitura ou a releitura então desses planos e chegar aí às suas próprias conclusões e complementar as minhas. Muito obrigada e a gente se vê na próxima conversa. Tchau!